Estamos dando início a mais um Jornal AG News ao vivo para o nosso querido telespectador. A GTV, uma TV de emissora streaming, onde você baixa o aplicativo na sua TV Smart da marca LG ou Roku e logo na Samsung você pode assistir gratuitamente. Mas você também pode assistir em outras plataformas como celulares, iOS e Android, basta baixar a bolinha laranja, a GTV, e também no computador, pelo nosso site, agtv.com.br. A nossa emissora é a chamada TV Aberta do Futuro, pois ela está em todas as plataformas para que você possa ter acesso a um conteúdo de valor. A GTV vem construindo exatamente uma emissora que venha, através de cada programa, enriquecer o nosso telespectador de conteúdos que venham reconstruir os valores da família. E aqui na programação tem muita novidade. No nosso jornal de hoje, nós estaremos falando sobre os novos programas que estreiam aqui na grade da programação. Nós estaremos falando também sobre as parcerias, que a GTV está em constante parcerias, abrindo portas para o pequeno e médio empreendedor. Nós temos também acontecendo neste final de semana a Feira Pet Summit, a Feira Pet Serra Summit, que vai acontecer em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, nos dias 5 e 6 de abril. Mas tudo isso nós falaremos depois do primeiro bloco, com o Dicas AG, trazendo um pouquinho destas novidades, trazendo notícias também do temporal que assolou aqui a capital, Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, com muitos destroços, né, com muitas destruições aqui, mas já estamos buscando a normalidade, né, nas ruas de Porto Alegre. Também traremos informações sobre a área de esportes, com o nosso comentarista de esportes no segundo bloco, com muito comentário para enriquecer o ramo do esporte. E após, encerrando o nosso jornal, como de praxe, o clima-tempo para você se prevenir. E o clima-tempo, ele começou a tomar muito espaço do jornalismo, justamente porque ele tem uma relevância muito grande na nossa rotina, porque se a gente consegue prever um temporal, a gente consegue se organizar com a nossa rotina, com a nossa dinâmica, porque interfere muito, inclusive, muitas vezes, no nosso vai e vem de trabalhos, de casa, enfim, de toda a nossa rotina. Então, nós vamos trazer no nosso primeiro bloco hoje a convidada especial, a nutricionista, a doutora Luciana Setti, que vai falar sobre esse tema tão importante, a saúde da mulher nos 40 a mais. E também ela é idealizadora e escritora de um manual sobre a saúde nutricional da endometriose, sobre a endometriose. Mas isso tudo a gente vai falar com ela, tem muito conteúdo, um bate-papo muito enriquecedor para você, mulher, para você, homem, também entender as dificuldades e as situações, né, os sintomas que a mulher vivencia nessa etapa. Então, vamos trazer a nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana Setti. É um prazer estar aqui com você, Andréia. O prazer é nosso. Inclusive, querido telespectador, doutora Luciana está diretamente lá da Itália, né, doutora Luciana? Isso aí. Estou aqui 6 anos aqui já na Itália. E conta um pouquinho, doutora, em que cidade você está localizada aí e que horário para o nosso telespectador entender que hoje a conexão nos proporciona isso, e a nossa emissora traz exatamente essa conexão, atender o público internacionalmente. Então, qualquer pessoa pode assistir a GTV na Itália, na Europa, em qualquer lugar do mundo, através dos nossos aplicativos. Isso é o mais incrível, né? Eu estou aqui há 5 horas, entrou agora esse final de semana, entrou o horário de verão, antes a gente ficava 4 horas de diferença aí de fuso, agora estamos a 5 horas a mais que o Brasil. Então aí é meio-dia, aqui são 5 horas da tarde.
Então, é isso aí, vocês vendo que a gente pode trazer uma profissional como a doutora Luciana, que vem construindo um trabalho enriquecedor dentro das redes sociais, dentro da sua dinâmica, dentro dessa área tão importante que é a saúde da mulher. Doutora Luciana, então, nós queremos aproveitar e trazer para o telespectador no jornal de hoje um pouquinho, conta para a gente sobre esse primeiro momento, sobre o livro que te inspirou a você concretizar esse material nutricional sobre a endometriose. Então, depois que eu me especializei em nutrição funcional, que é quando se abre uma porta ali, que a gente começa a ver realmente a importância da nutrição na nossa vida, eu me formei em saúde da mulher, ainda fiz microbiota humana aqui na Itália, mas saúde da mulher é algo assim enriquecedor e muito importante. A endometriose me chamou muita atenção, porque ela e a nutrição, elas trabalham ali diretamente. A nutrição tem um papel fundamental na endometriose. E eu vejo no dia a dia como que eu consigo ajudar cada mulher que tem essa patologia, né? Quando recebe o diagnóstico, algumas ainda nem receberam porque demora muito esse diagnóstico. Então, eu resolvi escrever e trabalhar muito em cima delas, ajudar muito essas mulheres. E o livro, ele traz toda essa parte nutricional e um olhar também complementar para outras práticas, porque eu acredito de uma forma integrativa que a gente deve olhar para a mulher realmente assim 360 graus. Não adianta a gente só olhar o sintoma e resolver o sintoma. A gente precisa olhar realmente uma causa do problema, o que está acontecendo, estudar o histórico de cada mulher e ver o que a gente pode ajudar ali. Então, a nutrição, desde trabalhar a parte imunológica dessa mulher que está comprometida, essas mulheres também, elas começam a reter mais toxinas dentro do corpo, a microbiota intestinal e vaginal delas é diferenciada, então tem muita coisa que a nutrição consegue ajudar. E é como se fosse realmente um tratamento ali padrão ouro, porque além de pensar somente na cirurgia, pensar somente em bloquear hormônios, que muitas vezes é o que é feito, se elas não desinflamarem o corpo, se elas não cuidarem da imunidade delas, se não ter o olhar ali para uma angiogênese, que é o processo, como cresce e se prolifera ali aquelas células endometrióticas, a gente não consegue levar essa endometriose à remissão, ou seja, fazer com que ela fique adormecida e que as mulheres vivam bem, mesmo tendo a endometriose, uma adenomiose, que, na verdade, o tratamento nutricional é o mesmo. Doutora, como leiga, eu quero trazer um pouquinho ainda para o telespectador, como é importante, olha, sabe que você falando, começa realmente as pessoas a entenderem quanto é importante, nós temos muita resistência daquilo que a gente não entende. E tu trouxe uma didática muito importante, que é exatamente mostrar a diferença do que acontece no nosso organismo e também no órgão reprodutor, né, no nosso útero. Então, isso, às vezes, a gente não consegue entender essa relação, a gente acredita que é só uma relação só do órgão feminino, e não da relação também dentro da nutrição do estômago, né, do processamento, né, de toda a alimentação que acontece, né? Então, a gente acaba engordando, emagrecendo, tendo dores, né, no órgão feminino, e às vezes a gente não entende. Mas eu quero trazer sobre endometriose. Seria aquela questão das cólicas violentas, dores que as mulheres possuem, porque muita gente confunde cólica e endometriose. O que seria exatamente quando se identifica endometriose? A endometriose, na verdade, ela imagina que nós temos o endométrio ali a cada ciclo se renovando, crescendo. A gente tem toda aquela alteração do ciclo menstrual, né? Com todos os hormônios ali, aumentando e descendo ali até a chegada do próximo ciclo. Toda vez que o endométrio se prepara, fica gordinho, que a gente se prepara ali até para receber ali um embrião, ele depois ele sai todo pela menstruação, ok?
Mas na endometriose, essa seria a teoria mais bem aceita. Hoje já se fala em outras coisas, mas geralmente em várias mulheres ele também reflui pelas trompas. E a pontinha da trompa com o ovário, ela não é conectada, ele tem uma certa abertura. E ali passam células endometrióticas que vai parar para dentro da pelve. Todo mês que a mulher menstrua, essas células que foram parar lá na pelve, e a mulher que não consegue matar, as células imunológicas da mulher que não consegue matar e eliminar essas células, ela vai ficar ali dentro da pelve e está num lugar errado, né? Então, a nossa imunidade fica o tempo todo inflamando aquele local porque ele não consegue eliminar, aquelas células não deveriam estar ali. E a mulher com endometriose, por isso que ela acaba desenvolvendo essa doença, porque ela não consegue eliminar aquilo que está ali e gera uma inflamação. E toda vez que essa mulher menstrua, essas células lá fora menstruam também. E isso gera uma dor absurda, muito inchaço. Acaba tendo também, muitas têm problemas intestinais. 40% das mulheres com endometriose tem também um problema intestinal, tendo uma endometriose, os focos no intestino ou não, ele pode ficar nos ligamentos, na bexiga, nos rins, em toda aquela parte da pelve fora do útero, pode se estabelecer ali algumas células, o que pode gerar vários sintomas desagradáveis aí na mulher. O problema é que várias mulheres vão parar em emergência, em médicos, em vários, pedem ajudas e não conseguem o diagnóstico. Às vezes a gente precisa também de profissionais muito bem preparados nos próprios laboratórios para conseguir identificar no ultrassom, para conseguir identificar numa ressonância os focos ali de endometriose, que muitas vezes não são encontrados. Gente, olha a importância, né, de um conteúdo, porque olha o quanto a gente se revela com a orientação da doutora Luciana, o quanto cada detalhe vai ser completamente relevante com os sintomas que a mulher vai vivenciar se ela não tiver um acompanhamento nutricional. Então, e sabe que eu, muito tempo da minha vida, tive dores cólicas violentas, de ter que ficar encolhida, aquecida na região, né, Do ali na abdômen, região né? do abdômen, e muita dor, e muitas vezes não passava, era dia inteiro, e muitas mulheres sofrem com isso, e as pessoas precisam trabalhar, e até para trabalhar para a mulher, isso é muito árduo, porque com as dores violentas, às vezes tu não tem nem como raciocinar. Não consegue, perdem muita coisa, perdem uma vida aí pela frente. Mas ainda bem que agora com a comunicação, até os médicos estão se especializando mais, estão vindo se comunicar mais, o pessoal está falando mais sobre o assunto, a gente já gera aí essa comunicação, essa informação, é muito importante. Muito, doutora. Então, para te ver como exatamente um ginecologista tem que estar completamente conectado com o nutricionista para ajudar aquela paciente a ter um resultado esperado para que ela possa ter qualidade de vida. Então, olha, para te ver o quanto é importante essa informação que muitas vezes as pessoas desconhecem e não estão capacitadas, os meios de comunicação não estão sempre alimentando. Então, a GTV, a gente traz realmente exatamente isso, um filtro para conectar essas informações, né, no mercado. E dando continuidade, doutora Luciana, vamos falar um pouquinho sobre um tema que é um tendão de Aquiles, é um problema para toda mulher, inclusive a gente sabe que quando a gente começa a chegar nos 40 e entrou nos 40 já começa a entrar em pânico. 40 a mais, começa a chegar os sintomas da menopausa, muita gente, o que é menopausa, né? Então, vamos trazer aqui com a doutora um pouquinho uma síntese, doutora. O que é menopausa, como se dá, quais são os sintomas reais, e varia, né, de mulher para mulher, que nem... Varia muito de mulher para mulher, é muito, assim, eu falo que é um chamado, né? Porque vamos pensar que até 1902, a mulherada vivia 42 anos, essa era a nossa expectativa de vida no Brasil. Hoje em dia, a expectativa ali vai para 78, 79. Então, as mulheres entram ali no climatério ou perimenopausa, que é ali o período que antecede a menopausa, elas entram ali com
com uma idade que elas ainda estão querendo vencer na carreira, estão subindo, estão criando projetos, às vezes estão fazendo transição de carreira, fazendo uma nova faculdade. Não é o fim, sabe? É só um reinício, é uma nova fase da mulher, é uma fase natural, não é doença. Mas eu costumo dizer que é um chamado justamente porque é hora da gente começar a se olhar também. Não é só olhar, a gente já cuidou de filho, muitas vezes tem mulheres que estão aí já cuidando dos pais idosos nessa fase, mas além de tudo isso, é um chamado para a gente olhar para dentro. Como é que a gente quer viver a partir de agora? Como é que você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Então é muito importante tudo isso. Porque, na verdade, a menopausa ela é uma data, né? A mulher fica 12 meses sem menstruar e a gente entra ali a entrada da menopausa. O que vem antes, que pode durar 10 anos antes, às vezes se fala em 13 anos antes, é a perimenopausa ou climatério, que é, digamos ali, uma fase mais conturbada, justamente por essas alterações hormonais que começam a gerar aí alguns sintomas, a mulher começa a ter primeiro uma irregularidade do ciclo, e justamente por causa da queda de progesterona, então ela começa a ter uns escapes menstruais. Algumas mulheres que nunca tiveram TPM começam a ter mais cólica. Então começam os desajustes que ela começa a falar, opa, tem alguma coisa errada comigo, e começa a buscar ajuda, justamente por isso. Mas depois começam outros sintomas, aí vem os calorões, né? Aquelas ondas de calor que a gente vê, às vezes vem com palpitação, vem com rubor, depois vem um resfriamento, a mulher começa a ficar com frio. Tem também os sintomas urogenitais, que pode vir ali com uma incontinência urinária, um ressecamento vaginal. Tem também a parte toda cognitiva, mental, que, olha, geralmente essa é a que muitas mulheres reclamam, que realmente a gente vai na cozinha, esquece o que foi fazer, tá falando uma frase com o marido, no meio você esqueceu o nome da pessoa, ou seja, a mulherada fica muito enlouquecida, é o que a gente chama de brain fog, aquela névoa mental. Tem muita coisa que a gente precisa fazer. Tem a irritação, alguma mulher fica mais chorosa, e tudo tem um motivo, tá? Se a gente parar para pensar no estrogênio, o estrogênio ele não é só o hormônio feminino pensando em fertilidade, pensando numa gestação. O estrogênio, desde que a mulher entra na puberdade, ele começa a dar as formas femininas, né? Então, ele precisa estar sempre equilibrado para ele não estar em desajuste, nem com predominância estrogênica, porque também vai gerar algumas consequências negativas, nem com a falta do estrogênio, que é o que acontece ali no final da vida reprodutiva da mulher. Então, você pensa que ali, desde o início, a mulher começa a ter mais seios, mais quadris, ela está virando uma mulher. E aí, nesse meio tempo, o que acontece? Nessa perda do estrogênio depois, toda aquela deposição de gordura que a gente tinha começa a ser perdida. E aí a mulher começa a reclamar que está criando mais gordura na barriga, justamente por falta do estrogênio. A falta do estrogênio também tira toda a lubrificação do nosso corpo. Não só da lubrificação vaginal, mas também da lubrificação das articulações, começam problemas articulares. O estrogênio também é importante na parte óssea, né? Então, na densidade óssea, ela ajuda a ativar a vitamina D, da forma inativa para a forma ativa. Nessa fase, a gente tem uma produção maior porque a gente tem sempre renovação óssea, então os osteoblastos que geram ossos novos e osteoclastos que degradam os ossos. E quando reduz esse estrogênio, a gente tem mais produção desse osteoclasto que vai começar a degradar mais osso. Então, a gente precisa ter muito cuidado aí com a osteoporose também. Em relação a essa queda do estrogênio, da progesterona, começa a faltar também melatonina, então a mulher começa a reclamar que não dorme direito. Então, assim, ó, N coisas. Eu poderia ficar aqui com você falando o dia inteiro. A gente precisa marcar mais encontros como esse para eu continuar falando tudo. Com certeza, doutora, eu estou impressionada, gente, o quanto é importante essa troca, essa informação, porque fica muito claro quando tu traz passo a passo, né, a orientação do porque é muita conexão, né? E se a gente parar para pensar, tá tudo conectado. Então não adianta a gente só olhar
para a cabeça, né? O Uhum. psiquiatra vai estudar a cabeça, o endócrino vai estudar o Exato. hormônio, o ginecologista vai, já estou Uhum. falando italiano aqui, o Aham. ginecologista vai cuidar da parte reprodutiva. Mas, enfim, nós somos um corpo só. E eu vou te Exato. dizer, muita coisa começa na nossa saúde intestinal. O nosso intestino, inclusive o nosso fígado também, o nosso intestino, o Uhum. nosso fígado, eles metabolizam os hormônios. E se eles não estão funcionando perfeitamente, não estão com a saúde ok, não estão com a microbiota que a gente carrega ali no intestino muito legal, a gente não consegue fazer nada disso bem feito. Gente, o quanto eu estou recebendo a informação, doutora, e tenho certeza que o nosso telespectador, com a mesma sensação do quanto a gente, como que eu posso usar a expressão, quanto a gente não é só leigo, mas o quanto, como sociedade, nós deveríamos ter um estímulo de campanhas para esse apelo nutricional. As pessoas associam a nutrição quando pensam em emagrecer. Emagrecer, sempre. E a nutrição, como você acabou de dizer, quando a gente escuta palavrinhas fundamentais, que é estômago e fígado, né? O intestino e o fígado. A gente não tem a noção e a consciência no nosso dia a dia, porque Da não nos é... importância desse órgão, da importância do que isso Exatamente. gera. O intestino, eu sou apaixonada, né? Eu estudei microbiota humana. E o intestino, ele não é só um órgão digestivo que vai absorver nutriente e vai eliminar as fezes. Ele produz hormônios, ele é produtor de neurotransmissores. A nossa microbiota, imagina o intestino como a floresta amazônica, ok? Ela tem muita diversidade, muitos bichos, micro-organismos, uma fauna incrível, muitas árvores, aquilo tudo. Você imagina que com a idade, com a menopausa chegando, a falta do estrogênio tira também a lubrificação da parede intestinal, então nossas células do intestino, a nossa parede, que deveria ser uma barreira de proteção, começa a ficar frouxa, em coisas que deveriam estar no intestino não passa por sangue e cria ali uma inflamação sistêmica na mulher, tudo começa a ficar mais complicado, tá? E você imagina que na menopausa, depois começa a faltar estrogênio, começa a complicar mais toda essa digestibilidade, a gente também produz menos neurotransmissores, você já ouviu falar que o intestino também é considerado nosso segundo cérebro? Ele tem uma conexão muito forte com o cérebro. Né? Então, e depois da menopausa, eu chamo que ele vira um cerrado. Ele deixa de ser uma floresta amazônica para ele virar ali uma florestinha ali mais degradada. Então, a gente precisa olhar mais fundo. Ah, doutora, mas eu vou no banheiro todo dia, sou um reloginho. Ir no banheiro é um dos parâmetros que a gente usa, mas existem outros ali que a gente precisa observar. Olha a importância que eu vejo, doutora, que a gente tem que trazer esse tema, esse assunto constantemente, porque a gente sabe que a programação, a comunicação, ela é fundamental para que as pessoas consigam assimilar, né, dentro da sua rotina, o que não faz parte da rotina. Então, o meio de comunicação, ele é aquele conta-gota que vai alimentando, de alguma maneira, quem está ali assimilando aquela comunicação. Então, a GTV, ela percebeu a necessidade social exatamente desse alimento de valores familiares. E dentro desses valores está exatamente a importância da saúde, porque a gente só consegue manter uma família quando essa família está saudável fisicamente também. Então, e é justamente isso, é justamente quando na nutrição é diferente de você ir no médico e receber um remédio e começar a tomar. Na nutrição, a gente precisa com muito conhecimento, porque se eu chegar numa consulta e te entregar só uma dieta sem te explicar o porquê que você precisa fazer aquilo, como você precisa fazer aquilo, se você não tiver conhecimento, você não vai fazer. O público em geral precisa ter conhecimento do porquê que ele precisa, como é que o nosso corpo funciona e qual é a atenção que ele precisa dar para realmente cuidar da saúde de dentro para fora, né? Tu falaste tudo, doutora, porque eu mesma, muitas vezes na minha
rotina, na minha caminhada de vida, procurava uma nutricionista, porque sempre me diziam, tu tem que emagrecer, procura uma nutri que tu vai, né, emagrecer. Procura uma endocrinologista para ver o que tu precisa fazer para emagrecer. Mas eu nunca tive um acompanhamento. Eu acho que também a nutrição, ela evoluiu muito quanto a essa consciência. A doutora, eu digo, eu tô entendendo a nutrição hoje de uma outra maneira, com outro olhar, com a presença da doutora aqui no nosso jornal hoje. Que bom. É libertador, é despertador, né? Sim, conhecimento liberta, é justamente essa sensação que a gente tem, de que a gente pode assumir esse papel protagonista e começar a agir, na verdade. E o quanto isso a gente precisa que as pessoas entendam e compreendam, né? Que o nutricionista, mas eu acho que muitas vezes é como tu disse, né, doutora? Nós somos seres humanos, cada um se dedica, né, a entregar, né, no seu trabalho, na sua rotina, o que é aquilo que ela entende como importante. Eu nunca tinha escutado uma nutricionista me falar com tanta propriedade sobre essa conexão dos outros órgãos, né, do corpo humano, que são totalmente relacionados à nutrição. Então, para te ver como faz a diferença de entender como tu faz um panorama, uma compreensão de que não é por um objetivo apenas, é por todo o sistema do organismo, da qualidade de vida daquele ser humano. Então, eu acho que isso é uma coisa que falta muito, é essa compreensão social da importância, né, da nutrição para o seu dia a dia e para a longevidade, para a qualidade de vida, né, da próprio ser humano. Mas com esse detalhe que você traz a compreensão. Por que eu vou comer tal alimento? Por que eu tenho que fazer esta dieta? Porque eu vou estar relacionando com a funcionalidade dos outros órgãos. Justamente. Como é que você vai estar processando, eliminando? Como é que vai estar funcionando depois a sua mente, suas emoções? Está tudo conectado. O nosso estilo de vida, o que você vai fazer no seu dia a dia. Bom, eu já quero a doutora Luciana cuidando de mim lá da Itália, eu já quero, porque isso é muito bacana, doutora Luciana, porque faz toda a diferença. Tu conseguir entender, porque se é só para emagrecer, eu que tenho um perfil meio, como é que eu vou dizer assim, meio relapso quanto à questão do corpo, né? Sempre fui vaidosa, mas não gosto de ir na academia, estou sempre relutando com essa atividade física, porque minha atividade ela é muito mental, muito de negócios, muito de poder estrutural, muito dentro da tecnologia, para poder funcionar toda essa estrutura para entregar. Então, o meu trabalho sempre foi, desde jovem, muito ao mercado corporativo de negócios. E aí, esse outro lado a gente acaba pecando, porque falta essa orientação que hoje eu estou recebendo com a doutora. Então, se eu tivesse essa compreensão, doutora Luciana... Você nem acredita que seja tão importante assim, né? Exato. Não, eu sempre botava como o trabalho nutricional como supérfluo. E o quanto hoje eu estou descobrindo da importância que a minha qualidade de vida podia estar sendo completamente outra com um trabalho nutricional. Não, é muito importante. Inclusive, justamente, quanto mais a gente envelhece, mais se torna importante, né? E assim, nunca é tarde para começar. Nunca. A gente precisa muito ter essa consciência para realmente como a gente quer viver amanhã. E a mulher, principalmente, que passa pela menopausa, a gente precisa desse cuidado, não somente com acúmulo de gordura no abdômen que começa a ter, mas a gente começa a ter também muita perda de massa muscular. A gente tem essa questão aí da mineralização óssea, então a gente não pode perder osso, e a construção de músculo aí favorece muito essa proteção dos ossos. Então, se você não pode ter preguiça e nem deixar a atividade física para depois, porque realmente é assim, é como se fosse... realmente é muito importante a construção de músculo a partir de agora, assim, para a vida da mulher, para a saúde da mulher.
inclusive para o coração, para a saúde cardiovascular, porque tanto o trabalho de força vai ser importante para a construção de músculo, como um trabalho aeróbico também vai ser protetivo nesse momento, porque a gente começa também a ter alteração de metabolismo, tanto um aumento de LDL, que é o colesterol ruim, uma redução do HDL, que é o colesterol bom. A gente começa também a fazer uma metabolização aí da glicose um pouco mais complicada, assim, muitas delas começa a ter uma resistência à insulina, e isso faz a gente engordar cada vez mais, porque a insulina é um hormônio ali mais anabólico. Se você está com a insulina alterada, você não consegue queimar gordura. Então, uma coisa leva a outra, entendeu? E se você não tem músculo suficiente, você começa a ter também mais acúmulo de gordura, não é só o problema dos ossos, assim, é justamente isso que a gente está falando, tem conexão, tudo tem conexão. E antes de a gente ir, eu quero trazer rapidamente um tema que nós vamos deixar já, uma deixa, doutora, para uma próxima, porque nós vamos dedicar aqui, já vou avisar, já está o convite para a doutora Luciana no meu programa Andréia Grezana, falando um programa totalmente dedicado a essa informação sobre a mulher nos anos 40 a mais, sobre todos os assuntos que se relevam à mulher, um programa inteiro de 1 hora, nós vamos estar fazendo um bate-papo com a doutora Luciana. Inclusive, para trazer um alerta também nesse programa sobre o que a gente tem visto essa polêmica, o quanto as canetinhas, né, que estão sendo muito motivadas por médicos, a questão do emagrecimento. Será que não tem um risco também para os outros órgãos, esse estímulo abusivo, digamos, dessas canetinhas que qualquer um pode usar, porque não tem, digamos, não tem... efeito colateral, né? Colateral de risco, que não precisa de receita, que a pessoa pode ir lá comprar. Isso é verdade ou fake, doutora? Rapidamente, para a gente continuar sobre o tema na próxima matéria, que será no nosso programa Andréia Grezano. Então, tudo que não é natural vai gerar algum efeito colateral, né? Então, inclusive, muitas mulheres, muitos homens também acabam ficando com um rosto perceptível. A gente começa a olhar, parece que a gente identifica o que foi usado. E, infelizmente, na maioria das vezes, quando a pessoa para de usar, ela engorda tudo de novo e às vezes até mais. Então, é uma questão muito complicada. Eu costumo falar em relação a tudo, tá? Em relação a medicamento para emagrecer, a canetinha, inclusive até o tratamento de reposição hormonal na menopausa. Eu não sou contra nada disso, em cada um na sua área. Acho interessante, muito importante a mulher que pode fazer uma reposição hormonal. Quem precisa realmente tá com uma obesidade muito avançada, que precisa de auxílio, precisa assim de medicamento para ajudar essa pessoa a reduzir o peso e sair também desse período cardiovascular que a obesidade causa. A obesidade é doença. Então, eu digo que tudo isso sem a nutrição é como usar perfume sem tomar banho. A gente precisa fazer um básico muito bem feito para auxiliar e as pessoas terem uma resposta satisfatória nos outros medicamentos que são necessários que as pessoas façam, né? Então, com muita nutrição, com um estilo de vida muito saudável, ela vai conseguir ter melhores respostas em relação a qualquer tratamento que estiver fazendo. Então, mulherada, né? Passou dos 40 anos, é realmente um momento da gente se priorizar, da gente parar de olhar só para o outro, para a gente dar uma desacelerada também mental, daquela correria do dia a dia, e a gente começar a se olhar para dentro, sabe? Para a gente melhorar no nosso dia, desde a hora que a gente acorda, seja fazendo uma oração, uma meditação, seja desacelerando de fato, olhando ali. Olha, vai na sua cozinha, veja realmente o que você está comprando, o que você está usando, se você realmente está comendo alimentos ali que é a natureza que está te proporcionando. Às vezes a gente não diz o tempo todo que não tem tempo, que a gente está muito atarefada, bate uma preguiça, né? Mas a gente precisa de mais organização.
e você não vai se arrepender fazendo isso, né? Porque quando você muda e começa a ver benefícios no próprio corpo, numa mente mais funcionante, com mais foco, mais concentração, começa a ver que o seu corpo está numa melhor forma, como você deseja, como você merece, aquilo vai ser um estímulo para você continuar, para você realmente se dar mais atenção, com mais carinho, se olhe com mais carinho. E se dê valor, porque essa é uma nova fase, é uma fase de sabedoria, uma fase de liberdade também, porque a gente também se desprende de várias coisas que aos 20 a gente tinha e hoje com 40, com a maturidade, a gente pode se dar o luxo de se sentir mais segura e feliz, né? É isso aí, muito obrigada, doutora, por esse despertar, né, aqui para o nosso telespectador, é um despertar da consciência, né, da importância da nutrição, e nós vamos seguir alimentando isso, porque é muito importante. Muito obrigada, doutora, novamente. Obrigada a você pelo convite. Não saia da telinha, nós vamos um breve comercial e logo voltamos com os esportes. Beijo, doutora! Beijo, até a próxima. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Mega, mega, mega divertido. Mega, mega, mega colorido. Você já viu, é tão macio que escorrega no papel. Parece um arco-íris mega colorindo o céu. Eu mega amo desenhar. Eu mega adoro pintar. Eu mega quero colorir e me mega divertir. Linha Tris Mega, pra colorir, desenhar e aprender de um jeito mega divertido. Bom, então vamos aos esportes, vamos trazer nosso comentarista de esportes, Fausto Grezana. Seja bem-vindo, Fausto. Olá, bom dia a todos, aí, boa tarde, para quem já conseguiu almoçar hoje, um pouquinho mais tarde, né? Então, bora comentar sobre esse final de semana de início de Brasileiro e também projetar aí o que temos no meio de semana. Bom, a gente tem muito conteúdo para falar, Fausto, porque eu não consegui ver os resultados, mas o Inter estava dando show, né? No campo, eu vi um golaço do Internacional, mas isso tudo nós vamos dar continuidade aqui na programação. Mas eu quero iniciar perguntando para o nosso comentarista. Grêmio venceu o Galo. Como é que é esse... Qual é essa... Grêmio venceu o Galo? Bom, o Grêmio conseguiu uma vitória surpreendente, né? Eu, inclusive, no programa de quinta-feira, falei que o Atlético Mineiro era favorito contra o Grêmio. O Galo, apesar de estar jogando na arena, onde o Grêmio é muito forte historicamente, o Galo era atual campeão mineiro e tinha mais, digamos que, recursos futebolísticos do que o Grêmio. E isso se confirmou na partida, né? A gente não consegue vir aqui e dizer que o Grêmio venceu com autoridade o Atlético Mineiro, porque não foi isso que aconteceu. O time que foi dono das iniciativas na arena do Grêmio foi o Atlético Mineiro, mas com muita sorte e, claro, que com méritos, o Grêmio achou 2 gols e soube segurar o placar e sair com os 3 pontos, que é o mais importante num campeonato de pontos corridos. O Grêmio respirou, tirou uma pressão que poderia se começar a ter em cima do Gustavo Quinteiros, inclusive, ele já vinha sendo muito pressionado pela derrota no Clássico Grenal na Arena e por não conseguir vencer o Inter no Beira-Rio, pelos jogos ruins na Copa do Brasil também, consegue iniciar o Campeonato Brasileiro com uma grande vitória
para os gremistas. O Grêmio não foi melhor que o Atlético na partida, mas o mais importante aconteceu, que era a vitória gremista. Inclusive, o melhor em campo na partida foi o goleiro gremista, Thiago Volpi. Isso já mostra um pouco do que foi a partida. Então, é um saldo positivo, porque o Grêmio consegue respirar, pelo menos agora até a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, sem uma pressão exagerada. Já fez seus 3 pontos e ficou muito tranquilo nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Bom, então, que coisa boa nós podemos hoje, então, trazer para a nossa dupla Grenal positividade, então, argumentos, comentários saudosos e positivos do nosso comentarista de esportes. Fausto, e a gente fica muito feliz porque Inter e Flamengo empataram, mas a gente pode considerar que o Inter está sendo vitorioso, porque um empate com o Flamengo e aquele golaço apresentado pelo nosso jogador realmente traduz que o Inter está num momento muito especial. Bom, pegando o gancho do que eu falei do Grêmio, né? O Grêmio não foi melhor que o Atlético, mas saiu com a vitória. O Inter também não foi melhor do que o Flamengo, mas numa comparação ao Grêmio, o Inter foi mais equipe do que o Grêmio na sua partida, mas mesmo assim enfrentou talvez o jogo mais difícil das 38 rodadas, que é o Flamengo no Maracanã. O Flamengo é hoje o melhor time do Brasil e mostrou contra o Internacional o porquê que se pede tanto o Felipe Luiz da seleção brasileira. O Flamengo é muito, mas muito bom time, é muito organizado, tem muitos valores. Então o Inter conseguiu jogar de igual para igual, e isso é mérito do Roger. O Inter não tem medo de enfrentar os grandes times, o Inter não tem medo de jogar fora de casa, e isso foi o que aconteceu. O Inter em nenhum momento teve medo de enfrentar o Flamengo, pelo contrário. O Inter teve muita coragem e é premiado no primeiro tempo justamente por essa coragem e essa organização que tem o time do Roger. O Inter consegue uma escapada em vários passes, um cruzamento maravilhoso do Bernabé e uma infiltrada do Bruno Henrique para fazer o primeiro gol. Agora, sejamos sinceros, o Flamengo foi melhor do que o Internacional na partida. O Flamengo tentou, mas quando se tem um jogo de, talvez, e muita gente tem falado, os 2 melhores times do Brasil hoje, Flamengo e Internacional, tu precisa de um pouco de sorte, e isso aconteceu por parte do Internacional. O Inter sai do Rio de Janeiro de cabeça erguida, com um grande resultado na mochila, para iniciar um campeonato brasileiro que tem tudo para ser um grande campeonato brasileiro. Muito bem. E dando seguimento, Fausto, como foi a primeira rodada do Brasileirão? Eu gostaria de dar um destaque para o nosso Juventude, né? O Juventude que venceu o seu jogo. Para o Juventude são 38 finais, né? Então o Juventude vai lutar esse ano de novo para não ser rebaixado. E quando tu começa vencendo um adversário que é adversário direto, isso é muito positivo. Então, muito feliz pelo Juventude. Teve um bom jogo entre Palmeiras e Botafogo, onde ficou no 0-0, que a gente vê os dois que rivalizaram no último campeonato. Acho que eles não vão rivalizar nesse ano. Eu acho que o título, o Flamengo é mais favorito que eles esse ano. Então, acho que não vejo Palmeiras e Botafogo ainda com força, apesar de ter o Palmeiras um elenco maior do que tinha no passado. Eu ainda não vejo desempenho suficiente para isso. Tivemos um empate entre Bahia e Corinthians, que me surpreendeu, porque o Bahia tem um jogador expulso e mesmo assim o Corinthians não consegue ter força suficiente para virar o jogo. Pode ser pela ressaca do título paulista, pode ser. E também a vitória vascaína contra o Santos sem Neymar, né? Então, esses são, acho que, os principais destaques da primeira rodada. Teve um empate frustrante do São Paulo também contra o Sport, que eu acho que o São Paulino ficou muito desagradado, e para o torcedor do Sport Recife, muito positivo, né? Vinha São Paulo e voltar para Recife com um empate na bagagem. É um campeonato muito interessante, com muitas equipes qualificadas, e tem tudo para ser muito equilibrado até o final do campeonato. Muito bem. E Fausto, dando seguimento, Grêmio na Sul-Americana e Inter na Libertadores desse meio de semana? Sim, o Grêmio estreia, né, pela Libertadores contra o Sportivo Luquenho, né, que eu estava até vendo, a estreia é no Paraguai, né, o Sportivo Luquenho é hoje o pior time do futebol paraguaio, né, o lanterna do Campeonato Paraguaio, que já tem um nível meio baixo. Então, apesar do jogo ser fora de casa, o Grêmio não está enfrentando um Atlético Mineiro. O Grêmio está enfrentando o Sportivo Luquenho, que é hoje o pior time do Campeonato Paraguaio. Então, o Grêmio é favorito para esse jogo e tem tudo para voltar do Paraguai com um resultado positivo.
Se o Grêmio não trouxer os 3 pontos contra o Sportivo Luquenho, não vai ser favorável. Já o Inter enfrenta um jogo muito difícil. O Inter estreia pela Libertadores, obviamente uma competição muito mais complicada do que a Sul-Americana. Estreia pela Libertadores contra o Bahia, lá na Fonte Nova, em Salvador. Então é um jogo muito difícil. O jogo do Inter na quinta-feira, o jogo do Grêmio na quarta-feira. É um jogo muito difícil, mas eu estou botando muita esperança nesse desempenho colorado, e eu acho que o Inter pode ir a Salvador e trazer um resultado positivo. É um jogo muito difícil, mas tem tudo para ser um grande jogo de futebol. Muito bem. Então, a gente trouxe aqui um pouquinho dos comentários de esportes com o nosso comentarista, e a gente está muito feliz, Fausto, porque eu vi aquele golaço do Inter e me motivou, vendo o nosso time hoje tendo um espaço crescendo. A gente só vê crescimento, né, na potência que tem esse grupo, né, que está hoje atual do Internacional, com o nosso técnico que vem realmente se revelando, né? O gol do Inter ele acontece e tu vê muito bem a organização no gol, né? Não é um gol achado, não é um gol até por sorte, a bola repingou, bateu, não, voltou. É obviamente que é um lance com cruzamento, e aí tem uma falha de marcação da equipe flamenguista, isso aí é outra parte, né? O que não é demérito da organização, né? Então a organização do Inter tem que ser premiada por esse gol, e aí demérito da falha defensiva na recomposição do Flamengo. Mas é um lance que começa lá atrás no Internacional, tem troca de passes no campo adversário, e aí realmente passa pelo Wesley, passa pelo Borré, passa pelo Bernabé, passa pelo Alan Patrick. E aí o Bernabé, que é hoje, para mim, disparado o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, o que ele joga é uma enormidade. Inclusive, teve mais de um lance de superioridade dele contra o Wesley, que é o lateral direito da seleção brasileira. A gente não está falando de um lateral direito de baixo escalão, a gente está falando de simplesmente o titular da seleção brasileira contra a Argentina, o Wesley do Flamengo. E o Bernabé conseguiu ser superior em vários lances ofensivos contra o Wesley. Então, o Bernabé é sim o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, e é disparado, e ele consegue provar isso a cada jogo. O cruzamento que ele faz para o Bruno Henrique não é um cruzamento, é um passe. Simplesmente faz o gol, faz e me abraça. E o Bruno Henrique muito bem, sempre foi um camisa 8 de chegar, botar o pé na área e tudo mais, e conseguiu, com essa sua característica, ser muito ofensivo e chegar lá para fazer uma bela finalização. Então é um gol criado por parte do Internacional, ao contrário do gol flamenguista. Apesar do Flamengo ter criado diversas oportunidades para fazer o gol de maneira, digamos que de criação, tem inclusive um lançamento, acho que do Léo Ortiz, para o Juninho, que ele sai cara a cara e chuta na trave. Ali sim tu via um movimento treinado, mas o gol não, o gol é um cruzamento, a bola bate-rebate, sobra para o Léo Pereira, e aí ele faz o gol do Flamengo. Deu mais justiça ao placar, porque o Flamengo foi muito bem. O Flamengo é muito bom, muito bom, muito bom. Então seria injusto, sim, o Inter voltar com 1-0, não por algo além disso, mas seria injusto pelo que o Flamengo criou. E acho que o Felipe Luiz foi muito, muito, muito bem na entrevista, né? Porque ele fala, falam para ele, o Inter veio se defender. Ele fala, não, o Inter não veio se defender, o Inter veio vencer o jogo, mas nós conseguimos ser tão fortes que fizemos o Inter ficar defendendo. Isso é verdade. O Inter não queria defender contra o Flamengo, mas o Flamengo foi tão superior em diversos momentos que o Inter se obrigou a defender, porque não tinha escapatória. É tão organizado o time do Flamengo que os espaços são muito pequenos. E aí aumenta ainda mais a dificuldade do gol do Inter. O Inter acha espaço e consegue criar contra um time que é muito organizado. E é um time que não dá espaço para os seus adversários conseguirem criar. Então é muito mérito do Inter, mas também a gente tem que falar do grande jogo que fez o Flamengo, porque o Inter é muito forte. E o Inter ser dominado da maneira que foi em grande parte do jogo é muito mérito do adversário. Que bacana, e é isso que a gente quer trazer para o telespectador, essa visão realmente do reconhecimento da verdade dos fatos, né? A gente mostra que o Fausto traz realmente o reconhecimento do mérito de cada time, dos seus resultados que apresentam durante as jogadas, né? Fausto, alguma novidade de algum jogo, alguma coisa especial para esse final de semana? Esse meio de semana é Libertadores e Copa Sul-Americana, né? Não tem como fugir disso. Hoje começa a Libertadores, né? Inclusive hoje, se a gente for pegar os jogos que tem hoje, tem muito jogo interessante hoje. Inclusive, talvez um dos jogos mais atrativos, né, da rodada seja Fortaleza e Racing, né? E é um jogo que acontece hoje.
Então, para quem gosta de futebol, tem o ótimo Fortaleza do Vojvoda, que a gente falou o ano inteiro passado sobre como joga o Vojvoda, o time do Fortaleza, enfrenta o Racing, que foi campeão da Sul-Americana, eliminando aquele Corinthians, lembra que a gente fez a cobertura em alguns momentos. E depois, às 11 horas, tem 2 bons jogos. Tem o Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Corinthians, contra o bom Independiente Del Valle, que é talvez o time que mais forme atletas nos últimos anos no futebol sul-americano. Então, são 2 jogos muito interessantes para se ver hoje. Fortaleza e Racing, e Barcelona de Guayaquil e Independiente Del Valle. Amanhã já tem vários jogos, né? Tem River Plate, tem Peñarol, tem São Paulo contra o Tajeres na Argentina, tem Atlético Nacional da Colômbia contra o Nacional, jogo importantíssimo para o grupo do Inter, porque são adversários diretos do Internacional. E depois, na quinta-feira, a gente tem a estreia do Inter, estreia do Palmeiras e estreia do Flamengo na Copa Libertadores da América. Já pela Sul-Americana, eu acho que de destaque a gente deixa só o Grêmio, porque é uma competição de segundo escalão e nesse momento não tem como a gente dar tanto ibope para essa competição, porque o que vale realmente é a Copa Libertadores da América. Muito bem. Então, a gente não vai ter ainda o jogo do Inter, né, para quinta, já vai jogar na quinta. Quinta-noite. Quinta-noite. Bom, então a gente vai trazer na quinta-feira um pouquinho do que já aconteceu nesse início de temporada dos campeonatos e nós vamos trazer na terça que vem um bate-papo para ver como que se saiu o nosso Internacional, né, Fausto? Com certeza, com certeza. Bom, deixamos então aqui uma mensagem do nosso comentarista de esportes, que também está participando de vários campeonatos aí na região, não é, Fausto? Conta para a gente um pouquinho dos resultados aí dos campeonatos também. Bom, a gente entrou em 2 campeonatos aqui, né, o time do Duff, em um deles a gente não conseguiu obter a classificação, inclusive a gente cumpre tabela amanhã, e no outro a gente conseguiu já a classificação de maneira antecipada, que é o campeonato que a gente levava como mais importante dos 2, que é o do Resenha. A gente vem de uma derrota de 4-2 para o excelente time da gurizada, que é talvez o melhor time da competição, e foi um grande jogo, mas a gente agora descansa nessa sexta-feira. Eu tenho outros jogos, né, inclusive na semana, mas nessa sexta desse campeonato a gente descansa e volta na semana que vem contra um bom jogo ali, um bom adversário, valendo uma classificação um pouco mais acima da tabela. Mas tá super organizado, os campeonatos estão sendo muito divertidos. Que bacana. A gente está aqui logo, logo, querendo trazer cada vez mais os campeonatos e as atuações aí dos times aí da região de Santa Catarina, lá de Jaguaruna e também região próxima. Inclusive, tem essa novidade, né, Fausto, que nós já comentamos. Nós estamos entrando também, além da parceria da Exa Internet, que é uma operadora de sinal de internet na região lá de Araranguá, em Maracajá, em Arroio do Silva. Logo, logo, esperamos que ela expanda também para as regiões. E a gente já está com a nossa programação logo, logo no ar também, na grade da Exa Internet, com a GTV para o telespectador, para o cliente da Exa Internet. Fausto, então, um beijo grande. Então, aguardamos a tua participação, sempre enriquecendo o nosso jornal com os esportes, para o nosso telespectador se programar. Esporte é vida, né, Fausto? Com certeza. Nos vemos aí na quinta-feira para falar sobre Grêmio e também projetar tudo para o jogo do Internacional, que é uma grande partida. Um grande abraço e até quinta-feira. Então, não saia da telinha, nós vamos para um breve comercial e daremos aqui o espaço para o clima-tempo para a gente se prevenir, porque o clima realmente tem assombrado algumas regiões nesta semana. Um beijo grande, Fausto. Tchau, tchau. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Mega divertido, mega colorido.
Você já viu, é tão macio que escorrega no papel. Parece um arco-íris mega colorindo o céu. Eu mega amo desenhar. Eu mega adoro pintar. Eu mega quero colorir e me mega divertir. Linha Tris Mega, pra colorir, desenhar e aprender de um jeito mega divertido. Então, vamos ao clima-tempo de hoje. Então, vamos dar seguimento com o clima-tempo, né? Fonte Clima e Radar, trazendo um panorama do clima-tempo para nosso telespectador. Porto Alegre, com 24 graus de temperatura, teve uma queda, essa frente fria, esse temporal chega realmente com a possibilidade de amenizar um pouco a temperatura, que estavam elevadíssimas. Então, Porto Alegre com 24 graus de temperatura, 25 Santo Ângelo, 23 Uruguaiana, 20 Bagé. Observando pelo mapa, nesta terça-feira, tempo nublado, né? Muitas nuvens no céu pairando sobre todo o estado do Rio Grande do Sul, mas uma trégua na chuva e nos temporais. Estado de Santa Catarina, temos 31 graus em Florianópolis, 27 em Chapecó, 25 Lages, também uma maioria do estado, tempo firmes, com nebulosidade, mas sem fortes chuvas, né? Há uma questão isolada lá na região próxima a Chapecó. Possibilidade, sim, de alguma chuva que passe também no litoral catarinense, mas nada que se estenda com muita intensidade. Nós temos aqui estado do Paraná, 26 graus em Curitiba, 31 Londrina, 25 Cascavel, mostrando aqui para todo o estado, né, a possibilidade de chuvas isoladas em algumas regiões. Ali na região de Cascavel, podemos observar também na divisa entre estado com Argentina e Paraguai, podendo realmente ter possibilidade de bastante chuva, né, e temporais. E em algumas regiões isoladas dentro do estado, mas a maioria, né, com o tempo firme e seco no estado do Paraná. Vamos ver amanhã como que fica o tempo na quarta-feira para o nosso telespectador. Quarta-feira a gente já olha outro cenário aqui no mapa do nosso estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre com 27 graus de temperatura, 22 Santo Ângelo, 22 Uruguaiana, 22 Bagé. Já o mapa nos mostra uma outra situação. Tomando parte de todo o mapa do estado do Rio Grande do Sul, bastante chuva, essa cor desse azul mais forte é volume de água, então teremos sim bastante volume de água na Serra Gaúcha, no norte do estado, no sul do estado e na nossa capital. Possibilidades de muita intensidade de raios, então nas regiões de Santa Maria e Porto Alegre, bastante incidência de raios, descargas elétricas. Então, quarta-feira vai ser uma quarta-feira de chuva aqui em todo o estado do Rio Grande do Sul. Estado de Santa Catarina, teremos 30 graus em Florianópolis, 22 Chapecó, 23 Lages. Já Santa Catarina está livre do movimento de chuva no litoral, mas tem possibilidade de chuva na Serra e na região, né, dos altos de Santa Catarina. Já no estado do Paraná, 25 graus em Curitiba, 29 Londrina, 23 Cascavel, podendo observar que tem regiões isoladas com essas nuvens chegando, né, essa movimentação de chuva, então atingindo ali Guarapuava, com bastante intensidade de chuva e também descargas elétricas, com possibilidade de... me falhou a palavra. Com possibilidades de granizo. Então, trouxemos aqui na quarta-feira o que vai estar acontecendo. Vamos ver na quinta-feira, quando iniciaremos a leitura do clima. Na quinta, teremos 25 graus em Porto Alegre, 24 Santo Ângelo, 25 Uruguaiana, 22 Bagé. Observando pelo mapa, já não teríamos aquele volume de chuva aqui em Porto Alegre. A Serra Gaúcha terá a possibilidade de chuva ainda na quinta-feira, mas é uma chuva que vai passando e não vai estacionar aqui no nosso estado. E no restante do estado, tempo firme e seco, né? E voltando o sol.
Estado de Santa Catarina, 29 graus em Florianópolis, 22 em Chapecó, 22 em Lages. Já as nuvens, né, começam a chegar e atingir o litoral de Santa Catarina, região lá do nosso comentarista de esportes também será atingida lá, Jaguaruna, Laguna, Tubarão, toda essa região vai ter chuva, sim, nesta quinta-feira. Florianópolis também possibilidade de chuva, né? E na maioria das regiões. Então, são pontos, né, de chuva, pontos também seco no estado de Santa Catarina, e só não é aquela chuva também muito intensa, não serão volumes absurdos de chuva. Estado do Paraná, 26 graus em Curitiba, 30 Londrina, 22 Cascavel, e observando pelo mapa a maioria da região do estado do Paraná, tempo firme e seco, só apenas chuva na região de Cascavel, se estendendo a Guarapuava. Então, um beijo grande e até logo mais, com mais programas, com mais jornal para vocês. Sigam aqui na programação da GTV. Beijo!